Senhor Jesus, eu queria deixar aqui um texto da palavra do Senhor, que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 13 e no versículo 11, que vai nos dizer que Jesus estava ensinando em um sábado em uma das sinagogas, e diz que havia ali uma mulher que estava enferma, havia 18 anos, e que de maneira alguma ela poderia se endireitar. Eu queria aqui, em poucas palavras, tentar expressar um pouco sobre este acontecimento. Lucas não andou com o Senhor Jesus, mas era um homem que estudava muito, era um historiador, um médico. Haja vista que ele esteve com Paulo nas viagens missionárias. E o que eu acho mais interessante é que quando Lucas escreve o Evangelho, ele escreve com total clareza de tudo aquilo que ele absolveu sobre a vida de Jesus. E quem lê, parece que Lucas esteve ali com Jesus, mas na verdade Lucas não esteve. O interessante é que Lucas, como médico, nesse capítulo 13, no versículo 11, parece que ele está nos dando um diagnóstico daquela mulher. Quando ele diz que aquela mulher estava enferma há 18 anos e que de modo algum ela poderia se endireitar. Ou seja, Lucas ali parece que nos deu um diagnóstico de impossibilidade. O interessante é que muitos de nós, nos dias atuais, recebemos esse diagnóstico dos médicos. Um diagnóstico talvez de impossibilidade, que talvez para nós não tem mais jeito, talvez uma enfermidade que venha nos acometer e não tem mais solução para a medicina. E talvez Lucas aqui parece que ele estava dando exatamente este diagnóstico para aquela mulher, quando ele diz, de modo algum ela pode se endireitar. Talvez você que está me vendo hoje, assistindo esse vídeo, tenha recebido também um diagnóstico de um médico dizendo essas palavras: impossibilidade, não vai conseguir, acabou. Começa a se despedir, mas eu tenho uma palavra de Deus. A palavra de Deus diz que a última palavra, quem dá é o Senhor. Então, para você que está assistindo esse vídeo, essa é a palavra, a última palavra para este diagnóstico. Quem dá é o Senhor. Continua firme, continua acreditando. Mas o interessante dessa passagem é que essa mulher, ela estava encurvada há 18 anos. Você imagina uma pessoa sem poder olhar para cima, andando de cabeça baixa, só olhando as coisas do chão, por longos 18 anos. Uma dificuldade tremenda. Aquela mulher passou em sua vida durante 18 anos dela com essa enfermidade. O interessante é que Lucas, ele diagnostica que não era uma enfermidade causada no seu físico, embora ela esteja encurvada, mas era uma enfermidade de caráter espiritual. Ou seja, os demônios estavam ali, colocou aquela enfermidade naquela mulher. E o interessante também é que essa mulher, ela ia para a sinagoga, mesmo nas suas dificuldades, mesmo nas suas limitações. A gente vê aqui a palavra dizendo que ela estava em uma sinagoga. E ela estava em um dia que no decorrer da lei dos judeus, era impossível, não poderia se fazer nada no sábado, não poderia ser curada no sábado. Então, quantas vezes aquela mulher, quando foi no sábado, durante esses períodos, quantos sábados ela foi, já com a certeza de que no sábado não aconteceria nada. Porque a lei dizia que no sábado não poderia ser curado. Então, quantas vezes aquela mulher seguiu os caminhos dela, diante da casa dela, até chegar na sinagoga, com a certeza de que não poderia ser curado. Mas só que acontece algo diferente. Neste dia, ela foi, e quem estava pregando, quem estava ensinando, era o próprio Senhor Jesus. Naquela época, as mulheres ficavam separadas
da parte traseira da sinagoga, e os homens ficavam na frente. E havia algumas sinagogas que tinham um andar superior, as mulheres ficavam com as crianças no andar superior, também separada dos homens. E o interessante é que ela não viu Jesus, mas Jesus a viu ela. E eu abro um parênteses para você também. Não se preocupe, todos os seus problemas, todas as suas situações, talvez você não tenha visto solução ainda, mas Jesus te vê, Jesus te contempla nesta hora a sua dificuldade. Então, não se desespere, tenha calma. O interessante dessa mulher é que era uma enfermidade, como foi dita por Lucas, é uma enfermidade a caráter espiritual. E o que o Senhor Jesus quis fazer nesse momento foi que, quando ele viu ela, ele não olhou para propriamente dito nela, mas ele olhou para aquilo que estava afligindo, a causa daquilo. Hoje em dia, muitas vezes, nós com a pressa, os dias parecem que são abreviados, é muito rápido, nós queremos dar um jeitinho para as coisas. Podem ver, muitas vezes a gente tem dor de cabeça, a gente tem dor de estômago, a gente tem algum problema, e a gente acaba tomando remédios para tratar os sintomas dessas coisas que estão acontecendo. Mas nós não vamos na causa. O porquê que eu estou tendo dor de cabeça? O porquê que eu estou tendo dor de estômago? O porquê que eu estou tendo dor nos ombros, dor nas costas? Geralmente a gente não procura, a gente procura tratar os sintomas, mas não tratamos a causa. E isso que é um problema. Se você assistiu esse tempo o jornal, você vai ver que aquela jornalista Glória Maria, ela estava jantando, parece, e ela sentiu uma dor de cabeça. E aí ela parece que desmaiou. E depois foi para o hospital, e parece que no hospital descobriram que ela tinha um tumor na cabeça. E ela operou, parece o tumor. Mas aí a gente entra um pouco nessa passagem, porque talvez alguns sinais foram dados. E às vezes um sinais de dor de cabeça se toma um remédio. Só que isso vai tratar ali os sintomas na hora. E não vai tratar da causa dos sintomas. Então talvez ela deve ter sentido várias dores de cabeça e não ter percebido. Só estou tratando os sintomas, ela não conseguiu tratar a causa. Aí ela chegou até esse limite, que foi que ela desmaiou e teve que ir para o hospital para depois descobrir que tinha um tumor na cabeça. Então o que o Senhor Jesus está querendo dizer sobre essa mulher encurvada? É que aquele problema que ela estava passando tinha uma causa. Por que 18 anos sofrendo diante de uma enfermidade espiritual, que também afetava o seu físico, pois ela andava encurvada? O interessante é que Jesus está querendo dizer para nós que nós temos que tratar a causa. Houve um dia na minha vida que eu fiquei por 12 anos sofrendo de uma enfermidade. E isso servindo ao Senhor, buscando a Deus. Fazendo a vontade de Deus. Não desviei, não me afastei, não. Buscando a Deus. E durante 12 anos sofrendo, indo para hospitais, ficando internado, fazendo vários exames para poder ver se diagnosticava alguma coisa, ou descobrisse o porquê de sentir tanta dor e chegar ao ponto de ter que ficar internado por vários dias e várias vezes no ano, e nada se descobria, e nada se encontrava em meu corpo. Até que um dia eu estava na igreja e uma senhora falou para mim que Deus estava dizendo que eu tinha que liberar perdão. Aí eu pensei, mas eu tô certo, tô na igreja, tô buscando a Deus, tô ajudando, tô pastoreando as ovelhas, tô fazendo tudo de acordo com o que a palavra diz, né? Mas veio a palavra de Deus através da mulher, tem que liberar perdão. E naquele momento eu fiquei pensando, quem que eu poderia estar triste, ou que eu quisesse liberar perdão?
né? Ou ir lá e pedir perdão, porque o liberar perdão não está propriamente dito e condicionado à pessoa que te afligiu, ela vir pedir perdão para você, mas muitas vezes vai ser o contrário. Para você liberar esse perdão, você vai ter que ir lá pedir perdão para a pessoa que te afligiu. E isso aconteceu comigo. Eu tive que um dia pedir perdão. E depois que eu pedi perdão, eu senti que aqueles 12 anos sofridos, houve uma libertação da parte de Deus. Por quê? Era algo que não era físico, embora doía no meu corpo físico. Mas era algo que afetava o meu espírito, a minha alma. E eu não descobria, médico não descobria. Então, eu tive que tratar da causa do problema. E não tratar os sintomas de uma forma paliativa. O que Deus está dizendo é que naquele momento ele teve que tratar da causa do problema daquela mulher. Ele teve que voltar atrás para que ela pudesse voltar atrás e ver alguma coisa que talvez ela tenha feito que a condicionou ela a ficar naquela situação. E quantas hoje são as pessoas que mesmo estando na igreja, mesmo servindo ao Senhor, têm ido em hospitais, têm feito vários exames e não têm descoberto o diagnóstico certo, correto daquilo que você às vezes está passando. E aqui nessa palavra, ela vem trazer para nós uma clareza tão grande, dizendo para nós que muitas vezes esse problema que a gente passa não é um problema físico, pode ser que esteja afetando o físico, mas muitas delas é a caráter espiritual. E nós precisamos de ser libertos disso. E como que eu sou liberto de algo que ele é de caráter espiritual? Tratando da causa e não dos sintomas. Primeiro eu trato as causas para que depois o sintoma seja amenizado e com o tempo ele já sai e acaba. Então talvez hoje você está vendo esse vídeo e Deus está falando com você. Você tem sido afligido e não descobriu ainda o que você tem. Então Deus está falando, volta, olha a causa, perceba os detalhes, veja o que dá para você fazer, talvez a caráter espiritual, para você ser liberto disso daí. Porque isso aconteceu comigo. E quantas vezes eu sofrendo e não descobria, pessoas falavam para mim, você deve estar em pecado, você deve estar fazendo as coisas erradas, você é uma pessoa que você oscila. Quantas vezes? E nada disso, irmãos, estava servindo a Deus, mas precisava de liberar perdão, né? E então a história, né, da passagem dessa mulher encurvada, ela só obteve êxito quando Jesus tratou da causa dela. E pode ver que Jesus chama ela para frente. Primeiro Jesus, ele liberta ela, né? Liberta ela daquela coisa que estava oprimindo ela, que era caráter espiritual. E você vê que Jesus tratou ali da causa, para depois tratar dos sintomas, porque aí depois Jesus vai e toca nela. E aí ela foi curada, e a Bíblia diz que aí ela começa a glorificar e exaltar o nome santo do Senhor. Pode ver que existem pessoas que nem Marcos diz lá em capítulo 2, se me não falha a memória, que havia 4 jovens que levou um jovem até Jesus lá em Cafarnaum. E aí abriu o telhado e desceu ele pelo telhado. Jesus ali no momento, o que Jesus fez? Jesus disse para aquele jovem que estava paralítico, estão perdoados os teus pecados, né? Depois Jesus disse para ele levantar e ir embora para a casa dele. Mas você note que Jesus primeiro tratou do quê? Da causa do problema dele, para depois tratar dos sintomas, que era a paralisia. Então, Jesus, ele quer tratar de nós. E eu quero deixar isso para vocês bem claro, que é algo que aconteceu comigo. Não estou dizendo, talvez, que possa estar acontecendo com todo mundo. Mas a maioria das pessoas hoje, a maioria é enfermidades a caráteres espirituais.
que não se descobre a causa, não se descobre o diagnóstico da doença, porque é uma doença de caráter espiritual. Note que eu não estou dizendo que aquela mulher ela estava possuída por demônios, não. Eu estou dizendo que aquela mulher ela estava sendo oprimida. É diferente de possessão com opressão. Então, muitos hoje estão sendo oprimidos, estão sofrendo. Mas Jesus quer libertar. Jesus quer que hoje você pare agora o que você esteja fazendo e notem o que é que talvez você esteja deixando de fazer para que às vezes esteja passando por algum processo. A Bíblia fala de vários espíritos. É óbvio, temos o Espírito Santo de Deus, mas a Bíblia ela fala sobre espírito maligno, espírito de inveja, espírito imundo, espírito que deixava a pessoa se jogando no chão, se espumando. Tem vários espíritos. Nós não estamos aí imunes, não. Então, busque mais a Deus, sabedoria de Deus. Seja uma pessoa que tenha humildade de reconhecer quando você pecou, quando você fez algo para alguém. Perdoe, tenha um coração aberto para perdoar, tenha uma mente voltada para perdoar. Eu sei que às vezes é doído, mas a palavra diz que nós temos que perdoar. Para que viver uma vida tão sofrida, se o Senhor Jesus tem uma vida maravilhosa para nos dar? Para que viver uma vida de sofrimento, de dor, sendo que nós podemos sim mudar e reverter o quadro dessa situação? Então eu termino dizendo aqui, não foi pelo sábado que Jesus curou ela, talvez não foi somente também pela persistência dela, que eu acho maravilhosa, situação de 18 anos, a mulher buscar a palavra de Deus, porque a palavra que confortava a sua alma, porque o físico não tinha como, né? Embora pela lei judaica eles não acreditassem que não poderiam curar no sábado. E é isso. A palavra de Deus ele é tão simples, irmão. É isso, Jesus quer que você vá na raiz. Vai na raiz do seu sentimento ali, dos seus problemas. Pensa um pouco o que está faltando. O que você precisa fazer? Será que é perdoar? Será que é mudar? Às vezes a gente é tão soberbo, a gente, às vezes sem querer, às vezes trata uma pessoa com uma palavra um pouco mais agressiva. E isso gera um caráter espiritual, e a gente sofre. Então, nesse término de vídeo, eu deixo isso para vocês, uma reflexão. Trate da causa. Não fique tratando os sintomas. Chega de ficar tomando remedinho para tratar os sintomas, nós ficar empurrando, sabe? Vai empurrando com a barriga a situação. Eu não veio falar comigo, eu não vou falar. Não quero saber mais. Fez isso comigo, eu não quero mais. Não, sabe? Me traiu ou traiu fulano. Chega disso, irmão. O tempo está se findando. Jesus, ele está voltando. Olha a situação do país, olha a situação do mundo. Nós não podemos mais perder tempo. Nós não podemos mais perder tempo com essas coisas. Então, que Deus venha abençoar vocês, que vocês compreendam um pouco do que foi que Deus colocou em meu coração para passar. E eu tenho certeza e convicção que aí embaixo vocês podem deixar depois um comentário, você que viu e ouviu esse vídeo. Se você, colocando em prática e tratar da causa do problema, você vai ver como que Deus vai operar grandemente. E essas dores vão sair. Sabe por quê? Porque eu sou prova disso. Eu gosto de falar o que eu vivo. Eu gosto de testemunhar o que eu já passei. Então,
que Deus possa falar mais com vocês. Que Deus abençoe vocês, que vocês tenham uma iluminação do Espírito Santo de Deus sobre essa reflexão daquela mulher que andava encurvada por longos 18 anos, mas que foi curada, aleluia, por Jesus, aleluia, na causa do problema. Deus abençoe e tenha um dia, uma noite abençoada na presença do Senhor Jesus. Amém.